Melhores carros até R$ 23.000 para você que está pensando em trocar de carro, comprar seu primeiro carro, mas tem aquela dúvida, qual será a melhor opção para o meu bolso, para as minhas prioridades ao escolher um carro? E para isso, venho trazer essa lista com várias sugestões interessantes que serão divididas em duas partes. Na primeira parte, falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, então carros um pouco mais espaçosos, mais bem equipados com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2023, começando aqui com o primeiro da lista. Para você que gosta de um Fiat Uno, mas que é um carro um pouco mais confortável, com acabamento um pouco melhor, dá para pensar no Fiat Palio Fire Celebration, pacote Celebration, 1.08 válvulas, flex, manual, 4 portas, 2008. Tabela desse carro hoje está em R$ 21.884. E o motor que ele vem equipado aqui é o Fire de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Potência de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol. Torque, 9.1 kgfm na gasolina, 9.2 no etanol. Mesmos números que seriam lá do Uno, só que o Palio é um pouco mais pesado aqui com 890 kg. Então, a relação de peso-potência fica alta, 13,5 kg por cavalo. É um carro lento, de respostas mais lentas, isso é fato. Porém, é um carro que você deve pensar nele mais para o dia a dia, para usar para o trabalho, até mesmo dependendo do tipo de viagem que você for fazer. Se você trabalha muito com o carro, precisa realmente de um carro econômico, é um veículo que vai te atender muito bem, com certeza. Não vai ter bom desempenho, você vai ter que ter paciência. Ainda mais se você estiver andando ali com passageiros, mais bagagens aí nesse carro. O câmbio é manual de 5 marchas, é da linha C513, mecanicamente até bem confiável, só que de engates mais imprecisos. É uma alavanca que você tem que se acostumar com a posição das marchas, principalmente terceira e quinta ali no primeiro momento. O porta-malas tem 290 litros de capacidade, é ok para a categoria, dá para você levar alguma coisa ali que precisar. E os pneus têm medidas 165, 70, 13, também mesmas medidas lá do Uno. Não são aqueles pneus tão fáceis de encontrar hoje em dia, você ainda encontra, só que os preços hoje em dia de pneus de aro 13 estão chegando quase de preços de pneus de aro 15. Então, é um detalhe para você ter em mente. E o consumo, falando aqui em dados oficiais, na cidade é um carro que faz 7,5 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Estrada 10 no etanol e 3 na gasolina. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para fazer números melhores do que esses oficiais aí, com certeza. E você optando por um Palio aí nesse pacote Celebration, você tem a chance de encontrar um que vem equipado com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme ar-condicionado, duplo airbag frontal e freios ABS que vinham como opcionais nessa versão Celebration. Então, tem que procurar com calma para encontrar um que tem aí pelo menos direção e ar-condicionado para facilitar a sua revenda futura também. Além disso, sistema de som era opcional, se equipado vinha também com um CD player. Pontos positivos principais de você pegar um carro desse é o seu motor de excelente resistência, confiabilidade mecânica, preços de peças baratas que você encontra com facilidade, tudo se resolve muito fácil nesse carro com relação à manutenção mecânica, econômico, confortável a rodar, boa lista de equipamentos se você pegar com aqueles opcionais lá que eu falei, carro de melhor acabamento comparado ao Uno, então forro de porta ali, por exemplo, já tampa a porta por inteiro, é um carro que tem um rolar de carroceria mais suave, né? Como eu disse, suspensão mais macia, isso é ótimo para o dia a dia. Para você que talvez rode muito aí por estradas e ruas não muito bem pavimentadas, é um carro que vai sair bem melhor na questão do conforto. Capacidade de porta-malas ok, se tratando de um hatch compacto, boa altura do solo, não raspa com facilidade e é um carro de ótima revenda, boa procura no mercado que não desvaloriza muito com o passar do tempo. Os pontos negativos são que o desempenho é fraco, realmente é um carro que você não vai ter uma boa resposta ao acelerar. Espaço interno para quem vai do banco traseiro também não é dos melhores, mas ainda assim um pouco mais espaçoso do que seria um Uno. E os engates do câmbio, como eu já mencionei, que também não são dos melhores. Tirando isso,
é um carro muito bom que vai te atender em várias situações aí do dia a dia, com certeza. Mas talvez você queira um carro um pouco mais novo, que tenha o melhor custo-benefício e não liga muito para uma facilidade de revenda, dá para pensar então no Renault Clio Campus 1.0 16 válvulas flex manual 4 portas 2010. Tabela está até um pouco abaixo do Palio, R$ 20.328. Um carro 2 anos mais novo, um pouco mais barato que o Fiat. O motor é o D4D, comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Potência de 76 cavalos na gasolina, 77 no etanol. Torque de 10 kgfm na gasolina, 10.2 no etanol. Números bem melhores que o Fiat também. E ainda é um carro igualmente leve, 880 kg. Então, relação de peso-potência fica em melhores 11.4 kg por cavalo. Sim, é um carro que vai ter uma resposta bem melhor comparado ao Palio. Porém, o câmbio também não é dos melhores com relação a engates. É o JB1 de 5 marchas. Comunicação entre alavanca e câmbio é feita por barra de aço, então engates mais pesados também mais imprecisos. Porta-malas tem 255 litros de capacidade, menor que o Palio, e os pneus têm medidas 175, 65, 14 aqui, já um pouco mais fáceis de encontrar, eu diria. No entanto, o Clio também é um carro bem econômico. Na cidade faz 7.2 no etanol, 11.4 na gasolina. Estrada 9 no etanol e 14,5 na gasolina. O fato de ter um motor com melhor desempenho para uma carroceria leve, aqui faz toda a diferença na economia de combustível. Lista de equipamentos aqui nessa versão Campus já via de série, com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Então, aqui você já encontra um carro desse bem equipado, mais fácil do que o próprio Palio. Porém, não tinha sistema de som disponível de fábrica nem como opcional. Então, você vai encontrar um carro desse aí já com outros aparelhos de som instalados posteriormente aí pelos donos. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, um motor que, se você cuidar bem dele ali também, não vai te dar maiores problemas. É claro que ele não é tão barato de manter quanto um Fire. Também tem algumas particularidades ali de manutenção. Deu para observar que é um motor multiválvulas, né? 4 válvulas por cilindro, apesar de usar só um comando de válvulas, mas você tem que ter atenção, por exemplo, na troca da correia dentada. É altamente recomendável, quando você trocar a correia dentada com o tensor, também fazer uma boa verificação em bomba d'água. Se tiver problemas ali, se estiver apresentando qualquer tipo de folga no eixo dessa bomba, é importante você trocar a bomba também para evitar problemas de bombeamento de líquido de arrefecimento e possíveis superaquecimentos aí no futuro. É um motor que também não aceita retífica, não é como o Fiat Palio, né, que tem o motor Fire lá que dá para você retificar 2, 3 vezes. Esse motor aqui do Clio, ele já está mais trabalhando ali no limite. A vantagem é que ele entrega muito mais eficiência comparado com o Fire, né? Vimos isso aqui em números. Porém, é um motor que já está ali no limite, dimensionado ali no máximo para isso. Então, se der algum problema de superaquecimento, empenar um cabeçote desse, é outro, infelizmente. Além disso, é um carro bem econômico também, como já mencionei, desempenho bom para a categoria, boa lista de equipamentos de série, carro com bom acabamento, até se tratando aí dessa versão específica Campus, né, tinha uma qualidade um pouco melhor ali dos revestimentos internos. Ainda é um carro compacto, ótimo para o trânsito urbano e entrega também uma ótima relação de custo-benefício. É um carro que também tinha alguns mimos a mais nessa versão Campus. Por exemplo, já vinha com farol de foco duplo, bancos dianteiros que você pode reclinar ali, eles se transformam praticamente numa cama, o que é ótimo, é um carro bem versátil. Também tem alerta de luz acesa ali quando você abre a porta e esquece os faróis ligados, dentre vários outros itens aí interessantes. Pontos de atenção: ergonomia não é das melhores, botões dos vidros elétricos ficam mal localizados. Além disso, apesar de ser um motor bem eficiente, ele é um motor de concepção de ser mais girador. Nesses multiválvulas geralmente são dessa forma. Então, o torque máximo vem num giro mais elevado. Você tem que esticar mais marchas se quiser ver todo o desempenho desse motor. Porta-malas é pequeno e é um carro desvalorizado, de difícil revenda para a categoria. Por isso, hoje está num preço bem mais interessante comparado com o Palio, por exemplo. Mas passando aqui para o terceiro da lista, para você que quer um carro com porta-malas maior, mas ainda um veículo compacto, dá para pensar também no Chevrolet Prisma Max, motor 1.4, 8 válvulas, flex manual, 2007, tabela R$ 22.011. Aqui equipado com motor GM Família 1, já Econoflex,
comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Já 1.4, então a potência de 95 cavalos na gasolina, 97 no etanol. Torque de 3.2 kgfm na gasolina, 3.7 no etanol. São números muito bons para a época. E para um sedã compacto leve de 905 kg, relação de peso-potência, 9.3 kg por cavalo. É um carro de ótimo desempenho, ótimas retomadas de velocidade, com certeza comparado com os que eu falei anteriormente. Câmbio manual de 5 marchas F15.5CR, ele não é um câmbio tão alongado, mas aqui a proposta é de ser um carro mais urbano, então esse câmbio um pouco mais encurtado dá uma certa agilidade e um fôlego extra para esse carro. Os engates são até bons, são mais suaves, um pouco mais precisos e tem um ótimo porta-malas de 439 litros, maior que muito sedã médio, inclusive. É um carro que dá para você levar bagagens da família inteira em uma viagem. Você vai conseguir acomodar tudo aí com muita facilidade. Medidas de pneus as mesmas do Clio 1756514 e o consumo na cidade é de 7 km por litro com etanol, 10.4 com gasolina. Estrada 8.8 no etanol, 13.2 na gasolina. Mesmo sendo 1.4, é um carro que tem um consumo muito bom, bem próximo ao que seria os 1.0 também que eu falei até o momento. E nessa versão Max, ele podia vir equipado com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado e encosto de cabeça sendo de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro. Pontos positivos de pegar um carro desse: motor bem confiável, resistente, peças baratas, nada de complexo para mexer nesse motor. Seu mecânico de confiança vai conseguir resolver qualquer coisa aí com facilidade. Carro de bom desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, bons engates do câmbio, porta-malas de excelente capacidade, ao mesmo tempo em que ele passa também uma certa estabilidade um pouco melhor comparado, por exemplo, com o Classic, né, que tem várias reclamações de ser um carro mais instável, de ter uma suspensão um pouco mais molenga, vamos dizer assim, né? O Prisma se sai um pouco melhor dentro da sua proposta. Pontos de atenção: espaço interno para quem vai no banco traseiro é mais reduzido, ainda é um carro baseado na plataforma do Celta. Lista de equipamentos: falta vários itens ali, por exemplo, um retrovisor elétrico, um duplo airbag frontal, freios ABS que outros concorrentes já entregavam mesmo como opcionais. Além disso, o acabamento é plástico duro para todo lado, costuma fazer um pouco de ruído com o passar do tempo e é um carro baixo em relação ao solo, então você tem que ter um cuidado redobrado em lombadas um pouco mais altas e entradas e saídas de rampas de garagem. Mas se você quer um carro com um desempenho um pouco melhor e ótimo espaço interno, dá para pensar também numa opção de peru. A Station Wagon seria a Volkswagen Paraty Track & Field 1.6 8 válvulas flex manual 2004, tabela 23.187, praticamente aí na nossa linha de corte, já equipada com motor AP 1600, que eu já fiz um vídeo completo sobre esse motor, todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, tudo para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição. Aqui, resumindo, é um comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Potência de 97 cavalos na gasolina, 99 no etanol. Torque 14.1 kgfm na gasolina, 14.4 no etanol. Tem que ter números um pouco melhores porque é um carro mais pesado, 1.030 kg. Relação de peso-potência 10.4 kg por cavalo. Ainda vai entregar um desempenho ok, satisfatório, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, engates aqui já são bem mais precisos, mais justinhos, alavanca muito boa de você utilizar ali no dia a dia sem maiores problemas. Porta-malas tem 437 litros de capacidade, praticamente a mesma capacidade do Prisma, só que com a vantagem aqui na Paraty de ter o banco traseiro rebatível. Então você consegue aumentar esse espaço interno ali, levar uma coisa maior que você precisar nesse porta-malas. Medidas de pneus 955515, bem comuns aí de encontrar para esse aro, porém o perfil um pouco mais baixo pode tornar esse carro um pouco mais desconfortável dependendo da estrada que você estiver rodando ou da rua também. Consumo na cidade, 6.2 km por litro com etanol, 9.3 com gasolina. Estrada, 8 no etanol e 12 na gasolina. Um consumo um pouco mais elevado, se tratando aqui de um motor 1.6, um carro um pouco mais pesado, mas ainda assim bem aceitável, condizente com a configuração mecânica desse carro. E de série, nessa versão Track & Field vinha com direção hidráulica e alerta de velocidade que você podia configurar ali pela chave do limpador de para-brisa. E os opcionais de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e faróis e lanternas de neblina. Sistema de som também era opcional, se equipado vinha com CD player
e até volante multifuncional para esse ano modelo. Eu diria que é um carro que vinha muito bem equipado e com certeza. Pontos positivos de uma Paraty dessa: sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, mesma tranquilidade que você tem de mexer no motor Fire, você vai ter de mexer aqui no motor AP. Além disso, carro de bom desempenho, aliado a um bom consumo de combustível, se tratando de 1.6, bom acabamento interno, apesar de utilizar um plástico duro ali no painel que pode fazer um pouco mais de ruído com o passar do tempo, mas os revestimentos ali das portas, o acabamento dos bancos já tem uma qualidade, uma textura um pouco melhor. Além disso, é um carro mais versátil, como eu disse, né? Tem aquele banco traseiro rebatível para você aumentar essa capacidade de carga e conta também com rack de teto. Se você ainda não estiver satisfeito com esse espaço de bagagens, dá para levar mais coisas no teto desse carro. Nessa versão também ele vinha com a suspensão elevada em 27 mm comparado com as suas outras versões. Então é um carro que é mais difícil também de raspar ali numa lombada um pouco mais alta, mesmo você colocando mais peso na traseira. E é um carro bem procurado aí pela categoria das peruas ou station wagons. Para quem gosta, é uma excelente opção de compra, com certeza. Claro que ele tem seus pontos de atenção. Assim como todos os veículos da linha Gol e da linha Santana de época, era comum de ocorrer trincas ali na parede corta-fogo, nas torres dos amortecedores e no túnel central ali perto da alavanca do freio de mão. Além disso, eu digo que vale a pena você pegar uma Paraty dessa só se for uma que vier com a maioria daqueles opcionais que eu citei para facilitar sua revenda futura, e também que tenha o rack de teto, que valoriza bastante esse tipo de veículo. Também eu digo que é um carro que já passa por escassez de peças de acabamento, algum detalhe, um aplique plástico, um botão ali, uma chave de seta, uma chave de farol, pode ser um pouco mais difícil de encontrar, e quando encontra, o preço hoje também está um pouco mais elevado. Passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, vamos falar de carros de porte um pouco maior, mais voltados para viagens, mais espaçosos, com motores maiores. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, para você que ainda quer ficar na linha Chevrolet, dá para pensar na Meriva, versão Premium, motor 1.8, 8 válvulas, flex manual 2006, top de linha da época, por R$ 21.607. O motor é o GM Família 1, mas aqui já de cilindrada maior comparado com o 1.4 Econoflex lá do Prisma, né? Então uma potência aqui já é de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol. E o torque fica em 17,7 kgfm em qualquer combustível. São números até razoáveis, porém a Meriva é um carro mais pesado, 1.280 kg. Relação de peso-potência, 11,2 kg por cavalo. Desempenho aqui vai ser apenas ok, satisfatório e nada além disso. Mas conta com um câmbio manual de 5 marchas F17.5WR, esse sim de relações mais alongadas para aproveitar esse torque, essa potência maiores aqui desse motor 1.8. O porta-malas tem 390 litros de capacidade. Não é tão grande quanto o do Prisma, por exemplo, mas conta com banco traseiro rebatível se você quiser aumentar essa capacidade de carga, o que é ótimo. Medida de pneus 185/60/15 e o consumo na cidade é de 5,6 km por litro com etanol, 7,3 com gasolina. Estrada 7,4 no etanol, 10,6 na gasolina. É um carro também de consumo um pouco mais elevado, mas entrega até uma boa lista de equipamentos de série nessa versão top, com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, ajuste elétrico de altura dos faróis, além de sistema Follow Me Home, que você mantém os faróis baixos acesos ali por alguns segundos enquanto você
sai do carro ali numa garagem mais escura, por exemplo, o que é um bom item aí de comodidade, de tecnologia embarcada, além de faróis e lanternas de neblina. Além disso, conta com cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E os opcionais de duplo airbag frontal com freios ABS. E nessa versão Premium já vinha equipado de série com um sistema de som da Kenwood, com leitor de CD e MP3, e já era aquele sistema 2G, né, que ocupava uma parte maior ali do painel central, deixava o interior desse carro com um design bem mais bonito, bem mais moderno para a época, o que era bem legal. Pontos positivos de pegar uma Meriva dessa: o seu motor igualmente confiável, resistente, peças baratas, fáceis de encontrar também. É um carro de fato sim bem acessível de você manter aí no dia a dia, com um desempenho até ok, razoável. Um dos seus grandes pontos fortes é o seu espaço interno. É um carro baseado na plataforma do Corsa C, porém ele teve a sua carroceria aumentada, né? Então ali o teto é mais alto. É um carro de melhor espaço interno, com certeza, para quem vai no banco traseiro. Boa capacidade de porta-malas, até razoável. É um carro versátil, dá para rebater o encosto do banco traseiro, boa lista de equipamentos nessa versão top de linha. Carro de boa altura do solo, aqui vem com uma altura de 138 mm, 8 a mais do que o Corsa, então é um carro mais difícil de raspar também ali em lombadas mais altas. Por essas outras razões, carro também de bom custo-benefício. Pontos de atenção: consumo elevado, o acabamento ele é ok, plástico duro para todo lado. Ali no forro de porta e bancos já tem um tecido de melhor textura, melhor qualidade, mas é um acabamento ali no geral que costuma fazer um pouco mais de ruído com o passar do tempo. Existem relatos de vazamento do gás do ar-condicionado nas unidades fabricadas até 2005, geralmente causado por trincas na tubulação aí, problema de fabricação que foi corrigido nas Meriva 2006 em diante. Por essas outras razões, é um carro de revenda um pouco mais difícil. Mas passando aqui para o sexto da lista, você que ainda não se importa muito com a facilidade de revenda, quer um carro bem equipado, uma boa relação de custo-benefício, temos que voltar de novo aqui na Renault, né? Vamos pegar de exemplo agora o Megane Grand Tour, outra Peru Station Wagon, versão Dynamic, motor 2.0, 16 válvulas, gasolina 2008. Tabela 23.401. Para você que curte uma Paraty, mas gosta de um pouco mais de requinte, uma melhor lista de equipamentos, não é verdade? E um motor de melhor desempenho, aqui é o F4R, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 138 cavalos e torque de 19,2 kgfm, motor ainda monocombustível. A Megane Grand Tour é um carro também naturalmente mais pesado, 1.365 kg, então relação de peso-potência 9,9 kg por cavalo. Aqui é uma Station Wagon baseada num sedã médio, então é natural que vai ser um carro mais pesado mesmo. Mas também conta com um ótimo câmbio manual de 6 marchas, tem uma cesta mais alongada para ajudar um pouco na economia de combustível, principalmente na estrada. E uma ótima capacidade de porta-malas, conta com 520 litros, maior que muito sedã médio, e ainda conta com o rebatimento do banco traseiro, que pode ser total ou bipartido, então dá para você rebater só uma parte do encosto e ainda levar passageiros no banco de trás, o que é ótimo. E também é outro que conta com rack de teto, aqui já de série, então se você não estiver satisfeito com o porta-malas desse carro, ainda dá para levar muita coisa lá no teto. Medidas de pneus 205/5516 para esse aro são as mais comuns de se encontrar hoje no mercado. Consumo na cidade 8,2 km por litro, na estrada 11,5. Eu diria que o consumo ele é até bom, se tratando de uma Peru aí de mais de 1.360 kg e com motor 2.0. E é um carro que entrega uma excelente lista de equipamentos. Já vem de série aqui com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal mais freios ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som também já vem de série com leitor de CD e comandos na coluna de direção. Carro muito bem equipado. Pontos positivos: motor bem confiável, resistente, que você ainda encontra peças com certa facilidade. Aqui já não vai ser um motor muito barato de manter, por exemplo, comparado lá com 1.8 da Meriva. Aqui já é um motor mais complexo um pouco, mas bem resistente mecanicamente falando. Bom desempenho.
ótimo acabamento interno, veludo nos bancos, forros de porta em excelente qualidade. Um dos grandes pontos fortes desse carro é o seu acabamento, além de um ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, bom espaço ali para os joelhos principalmente, ótima capacidade de porta-malas, é um carro bem versátil também. Lista de equipamentos excelente, confortável a rodar. É essa a proposta de um carro mais familiar. Além de ser uma Station Wagon, né, que no nosso mercado aqui está praticamente em extinção. Então, para quem curte esse design de carros aí que fez muito sucesso lá nos anos 90, início dos anos 2000, aqui é uma excelente opção de compra, carro de ótimo custo-benefício, com certeza. Mas é claro que como pontos de atenção, o consumo de combustível é um pouco elevado, é um carro 2.0 pesado, não seria de outra forma. Existem alguns recalls em aberto aí para esse carro, por exemplo, com bomba de combustível, fechaduras das portas, alto-falantes, para-brisa, luz de airbag, além de fixação do spoiler traseiro, dentre alguns outros que você tem que atender, senão você não consegue transferir um carro desse para o seu nome. Além disso, eu recomendo você evitar as versões automáticas, né, que vinha com aquele câmbio L4 que deu vários problemas de quebra, não era um câmbio muito confiável, então pegue um carro desse sempre com câmbio manual. Também passa por escassez de peças de acabamento, já saiu de linha há um bom tempo, quando você encontra é um pouco mais cara, é um carro que não vendeu tanto, não tem tantos rodando aí nas ruas, então um pouco mais difícil de encontrar peças específicas. E por essas e outras razões é um carro mais desvalorizado também, consequentemente de revenda mais difícil comparado, por exemplo, com uma Paraty. Passando para o sétimo da lista, para você que curte um hatch médio com design esportivo, também não esqueci de você. Opção interessante seria o Fiat Stilo, versão Sporting, 1.88 válvulas, flex manual 2007, tabela R$ 22.214. O motor aqui é o mesmo lá da Meriva, para quem não sabe, a Chevrolet fornecia motores 1.8 para a Fiat nessa época. Mas é claro que a montadora italiana podia fazer a sua calibração ali de potência e torque da forma como quisesse. Então, em potência entregava os mesmos números aqui da Meriva, 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol. Só que o torque era de 17.8 kgfm na gasolina e 18,5 no etanol. Aqui já tem uma diferença de desempenho dependendo do combustível que você utilizar. E o Stilo é um carro que pesa 1.235 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. O câmbio manual de 5 marchas C510, mecanicamente bem confiável para aguentar esse torque desse motor 1.8, porém tem os mesmos engates imprecisos que eu já falei lá no Palio. Porta-malas tem 380 litros de capacidade, é até ok se tratando de um hatch médio. Conta de série com banco traseiro rebatível e bipartido. E ainda tinha o opcional de banco traseiro corrediço e reclinável. Para um carro dessa época e dessa categoria não era nada comum. Isso aí você via com mais facilidade em alguns SUVs, carros de porte até maiores, mas aqui o Stilo se diferenciava dos seus concorrentes aí por essa opção aí para aumentar o seu conforto a bordo, principalmente de quem vai no banco traseiro, né? Medida de pneus 215, 50/17, pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus desse carro são um pouco mais caros. E também não passam tanto conforto ao rodar por causa desse perfil mais baixo. Consumo na cidade, 6,4 no etanol, 8,7 na gasolina. Estrada, 8 no etanol, 11,6 com gasolina. É um carro um pouco mais gastador também, infelizmente. Só que a vantagem é que ele entregava também uma excelente lista de equipamentos para você que gosta de um carro bem equipado, gosta de tecnologia embarcada. Aqui está uma das melhores opções nessa faixa dos R$23 mil, com certeza. Conta com direção elétrica também, com ajuste de altura e profundidade. E essa direção elétrica era interessante porque havia um botão ali no console central escrito SIT, que só funcionava até os 10 km por hora. Você acionava justamente para você fazer uma manobra, fazer uma baliza. Essa direção ficava ainda mais leve para te dar mais conforto. Passou de 10 km por hora, já assumia ali a assistência progressiva automática que ia aumentando ali o peso de acordo com a velocidade. Então, sistema bem interessante. Além de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático com saída de ar para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico panorâmico, né, famoso Sky Dome, aí da época da Fiat, né, um teto solar bem característico que fez bastante sucesso. Ele abria ali em várias folhas separadas, né, abria praticamente o teto inteiro desse carro, dava um design muito bacana mesmo.
Claro que é uma peça cara de reparar hoje em dia se der problema, então é algo para você ter atenção de pegar um carro desse. Além disso, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. Já como opcionais, ainda esse carro entregava bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 6 airbags mais ABS, controle de tração e sensor de estacionamento traseiro. Estamos falando aqui de um carro 2007. Entregava vários itens que carros aí 2014, 2015 da mesma categoria foram começar a entregar. Então, é um carro muito bem equipado, com certeza. Sistema de som já vinha com leitor de CD, Bluetooth para chamadas de voz e comandos no volante. Pontos positivos principais, então, de pegar um estilo desse, é o seu motor confiável, sim. Aqui das versões do estilo, é o que tem a manutenção mecânica mais barata, o motor mais confiável, que deu menos problema aí com o passar do tempo e que entrega ainda um desempenho satisfatório, razoável para a categoria. Carro de excelente lista de equipamentos, como acabamos de falar. Ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, ótimo acabamento interno também, bons revestimentos ali nos forros de porta, nos bancos em tecido de excelente qualidade, bem confortáveis, se não viesse com os opcionais de couro, painel também com ótima textura, bem agradável ao toque e carro por essas outras razões aí de excelente custo-benefício. Pontos de atenção: consumo de combustível é elevado, é um carro que tem vários relatos aí de rangido no pedal da embreagem, geralmente causado ali ou pelo cabo que faz a comunicação do pedal com o atuador hidráulico ou até mesmo no próprio atuador hidráulico. Além disso também, para quem lembra da época desse carro 0 km, sabe que ele passou por vários problemas aí de arrancar a roda traseira, o que foi ocasionado pelo cubo de roda que não tinha uma resistência mecânica adequada. Isso já entrou no recall desse veículo, então se você está comprando um carro desse, verifique se ele já atendeu, já trocou esse cubo de roda traseiro, senão você não vai conseguir transferir ele para o seu nome e vai estar rodando com o carro aí com um certo risco de acidente. Além disso, é um carro de frente baixa, costuma raspar ali com facilidade, passa também por escassez de peças de acabamento e é um carro de revenda mais difícil. Naturalmente, por isso, ele está tão barato pelo que ele entrega em opcionais frente aos seus concorrentes. Passando aqui para o oitavo da lista, para você que gosta de um sedã médio aí de excelente dirigibilidade, dá para você pensar num Volkswagen Bora 2.0 8 válvulas, gasolina manual 2005, tabela 22.946. O motor aqui é o EA113, que eu também já fiz um vídeo completo sobre ele. Todos os detalhes técnicos vou deixar o link na descrição. Comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, 2005 ainda era um monocombustível. Potência de 116 cavalos e torque de 17,3 kgfm. Sedã médio de 1.240 kg, relação de peso-potência 10,7 kg por cavalo. Entrega um desempenho razoável, aceitável também para a categoria. Câmbio manual de 5 marchas MQ 250, aqui de longe um dos de melhores engates justos, precisos aí do nosso mercado, com certeza. Porta-malas, 455 litros de capacidade, adequado para um sedã médio, conta com banco traseiro rebatível e bipartido e abertura da tampa por sistema pantográfico que não corre-se o risco de danificar suas bagagens, o que é ótimo. Medida de pneus 195/6515, perfil mais alto para passar um pouco mais de conforto ao rodar, e o consumo na cidade é de 9 km por litro, na estrada 12,6, adequado também para um 2.0 de época. E já de série vinha equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, duplo airbag frontal mais freios ABS, faróis de neblina, apoio de braço central dianteiro, então tem um apoio ali para o motorista e o passageiro dianteiro, que é ótimo para te dar mais conforto em longas viagens, e conta com tomada 12 volts no porta-malas. Sistema de som vinha com CD player como item opcional. Pontos positivos principais desse carro são a sua robustez, confiabilidade mecânica. Esse motor é A113, baseado lá nos motores AP, claro, mais tecnológico, mais moderno, mas ainda conservou toda aquela confiabilidade, toda aquela resistência mecânica que tinha nos motores da linha EA827.
Além disso, manutenção, ela é na média, não é tão barato de manter quanto um GM Família 1 lá da Meriva, mas também não é tão caro de manter, por exemplo, como o 2.0 do Megane. Então, é um motor que está ali num bom meio termo, tem peças de preços um pouco mais elevados, mas a maioria são acessíveis que você encontra com facilidade. Conjunto de suspensão e freios compartilha muita coisa com a linha Audi. Então, alguma coisa ali pode ser um pouco mais cara, mas de resto, nada de se assustar para manter no carro desse. Bom desempenho, principalmente o torque em baixas rotações, é um carro que entrega muita resposta já ali por volta dos 2.500, 3.000 RPMs, então um carro de ótimas retomadas de velocidade. Bom consumo até se tratando de um 2.0, carro de mais de 1.200 kg de peso. Carro também de boa lista de equipamentos para a época, para a categoria. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. É um carro que tinha até um bom acabamento também nessa primeira versão aí do Bora. Até 2007 tinha uma boa qualidade ali do painel central, revestimento de boa textura, assim como os bancos, forros de porta também. É um carro que entregava muito bem isso. Mas como grande maioria dos veículos da Volkswagen, ele não está livre de passar por alguns ruídos internos ali com o passar do tempo, ali provenientes principalmente ali dos encaixes dessas peças. Porta-malas tem boa capacidade, é um carro de boa altura do solo, boa estabilidade ao fazer curvas, tem uma carroceria bem rígida com relação à torção, então é um carro que entrega muita confiabilidade ao mesmo tempo que passa ainda um bom conforto ao rodar. Carro de bom prazer ao guiar, comandos bem justinhos, é um carro bem direto, você sente bem ali o feedback do que está acontecendo com o contato entre pneus e asfalto, que é ótimo para quem gosta de guiar mesmo. E por essas e outras razões é um carro de ótimo custo-benefício. Pontos de atenção, passa por escassez de peças de acabamento. Essa primeira geração aí do Bora, né, antes do facelift, ficou em linha até 2007. Então, algumas peças ali, por exemplo, um farol, um para-choque, lanterna traseira, tampa de porta-malas, muita coisa ali mudou depois do facelift que ficou até 2011. Então, é um carro que já fica mais complicado de você encontrar algumas peças. Falta computador de bordo, é um item que vinha só nas versões com câmbio automático, que eu não recomendo você pegar. Essa primeira leva aí dos Bora automáticos até 2007 usavam o câmbio 01M, era o câmbio automático de 4 marchas da Volkswagen, que tem uma manutenção caríssima e passa por mais problemas mecânicos, ainda mais se você pegar um carro desse com a quilometragem mais elevada. Então, até 2007, vai pegar um Bora ou um Golf 2.0, pegue sempre com câmbio manual. É um carro também de farol de foco simples, o que não é muito eficiente, fica devendo um pouco em iluminação comparado com os concorrentes, e era um carro que vinha importado do México, também naturalmente, como eu já disse, peças de acabamento mais caras e, consequentemente, hoje se tornou um carro de revenda mais difícil, um carro mais desvalorizado. Também você tem que ficar ligado porque esses Bora, geralmente você vai encontrar muitos anúncios desse carro aí já com suspensão rebaixada, rodas maiores. É um carro que muita gente gosta de pegar para dar essa modificada. Se você gosta, vai ser fácil de encontrar, mas se você quer um carro desse 100% original, tem que ter uma atenção redobrada aí com a questão da procedência. E para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui para o 9º carro da nossa lista. Para você que também ainda quer uma boa relação de custo-benefício e gosta de sedã médio, uma outra opção interessante seria o Ford Focus Sedan Ghia. 2.0 16 válvulas, gasolina manual 2007, top de linha aí do Focus nesse ano modelo por R$ 22.737. E o motor aqui que esse carro vem equipado já era o Duratec, muito utilizado pela Ford por vários anos aí no nosso mercado. Duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e coletor de admissão de geometria variável para esse motor entregar um bom torque já num giro um pouco mais baixo, o que é legal. Potência é de 147 cavalos e torque de 19 kgfm. Para um sedã médio de 1.258 kg estava excelente, porque a sua relação de peso-potência ficava em 8,6 kg por cavalo. Aqui é um carro de retomadas esplêndidas, ótima resposta ao acelerar, ótimo desempenho, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas e B5 de bons engates, até bem precisos. Não chega a ser aquele MQ 250 da Volkswagen, mas ainda assim é um câmbio bem justinho, bem na mão de você guiar. Porta-malas tem 477 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível também, o que é ótimo para a categoria. Medida de pneus 9560-15, bem comuns de você encontrar hoje em dia aí
nessas medidas, e o consumo na cidade é de 8,9 km por litro, na estrada 12,9. Números muito bons até, eu diria, se tratando de um 2.0. E a lista de equipamentos nessa versão top de linha vinha de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, bancos de couro, duplo airbag frontal e mais freios ABS. E o único opcional disponível aqui era o teto solar elétrico. E o sistema de som vinha de série com leitor de CD e comandos no volante. Então, um carro muito bem equipado e se tratando de um 2007. Pontos positivos de um Focus desse: robustez, confiabilidade mecânica. É outro aqui também que não é muito barato de manter. Eu digo que ele está num custo de manutenção mais semelhante ao 2.0 lá do Renault, com algumas peças de suspensão sendo até um pouco mais caras, porque esse carro trabalha com sistema independente nas rodas traseiras, do tipo Multilink. Então, buchas hidráulicas em maior quantidade. Se der problema, se você precisar dar uma revisão, prepare o bolso, porque vai ser caro. É uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo, então a manutenção extra. Mas é um carro que entrega um excelente desempenho, com um bom consumo de combustível, se tratando da categoria. Ótimo prazer ao guiar. Outro aqui que, por ter uma suspensão independente nas 4 rodas, ele passa uma excelente estabilidade ao fazer curvas, é um dos seus grandes pontos positivos, ao mesmo tempo em que passa um ótimo conforto a bordo, então muito bom também para viajar com a família toda. Carro de bom acabamento, boa qualidade dos materiais ali de painel em soft touch, forros de porta da mesma forma também, com couro ali de ótima qualidade, bancos da mesma forma. Também o carro com excelente lista de equipamentos e boa capacidade de porta-malas. Não preciso nem repetir que é uma boa opção de custo-benefício, né? Pontos de atenção: relatos de vazamento de combustível, aí tanto no Focus de primeira geração quanto de segunda e terceira existem esses relatos, algo para ficar ligado. É um carro baixo em relação ao solo, costuma raspar principalmente à frente. Carro de peças caras, como já mencionei, não só em conjunto mecânico, mas em peças de acabamento de uma forma geral. Esse Focus também nessa primeira geração já saiu de linha há um bom tempo, lá por meados de 2008, então muito mais difícil de você encontrar hoje em dia um detalhe, um aplique plástico ali que você precisar. E também tem o fato da Ford ter tirado suas linhas de montagem do Brasil. Já era um carro que tinha uma desvalorização um pouco maior. E esse fato acabou potencializando ainda mais isso. Hoje em dia as pessoas ficam com um pouco mais de receio de pegar um carro desse e não encontrar peças. Então acaba se desvalorizando mais e sendo mais difícil de revender aí com o passar do tempo, infelizmente. Mas um baita carro aí para você pensar na faixa dos 23 mil reais. Mas me diga você, frente a toda essa análise, todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 23 mil que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros vídeos nesse formato, em várias outras faixas de preço, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.